Ei, galera, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá tranquilo, né? Bom, eu espero que vocês tenham feito, né, a proposta das atividades que eram para hoje. Então, vamos à nossa correção, tá bem? Então, a gente começou lá, diversidade da matéria, e a princípio ele tinha proposto que nós respondêssemos umas perguntas aí em relação à água, né, a substância mais abundante da Terra. Então ele perguntava assim, e eu pedi que vocês primeiro vissem a aula toda, porque aí vocês teriam como responder isso mais facilmente, né? Bom, por que a água é denominada um solvente universal? Então, no nosso próprio texto dizia que a água, ela dissolve várias substâncias, né? Uma grande variedade de substâncias que existem, que são conhecidas. Então, ela é conhecida como o solvente universal. Depois, ele vinha e falava assim, de acordo com a fórmula química, quantos elementos e átomos compõem essa substância. Então, se a gente pegar uma única molécula de água, né, vocês viram, né, no conteúdo, que uma única molécula de água ela é composta por dois elementos químicos, que são, no caso, o hidrogênio e o oxigênio. E no total são 3 átomos, né? São 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tudo bem? Bem, aí depois ele perguntava assim, a combinação dos átomos que formam uma molécula de água ocorre por meio de um tipo de ligação química. Você sabe por que e como esses átomos se ligam? Então, a gente viu também no decorrer da matéria que, no caso da água, o tipo de ligação química é a covalente e eles se ligam porque ocorre a necessidade completar, né, 8 elétrons na camada de valência, cada um dos átomos, que é a teoria do octeto, a regra do octeto, ou seja, eles buscam a configuração dos gases nobres, todos os átomos, e no caso, tanto do hidrogênio quanto do oxigênio, os dois querem receber elétrons, né? O hidrogênio vai se parecer com o gás hélio e o oxigênio com o gás argônio, né? Com o gás nobre argônio, então o hidrogênio precisa de mais um elétron para ficar com 2, e o oxigênio precisa de mais 2 elétrons para ficar com 8. Ele tem 6 e ele quer ficar com 8, ok? Bem, então hidrogênio vai ficar com 2, igual ao hélio, repetindo, né? E o oxigênio vai ficar com 8, igual ao argônio. Tem 6, ganha 2, vai ficar com 8. Então, depois eu pedi que vocês, então, para organizar as ideias do que a gente aprendeu, que a gente fizesse o Organize as Ideias, né? Que vinha logo em sequência da ligação covalente, do tipo de ligação covalente. Então, ele pedia, a gente falou sobre, né, os 3 tipos de fórmulas que a gente falou, foi molecular, a fórmula de Lewis, e a estrutural, o tipo de ligação química, simples, se era tripla, se era dupla, e quanto a composição, né? Então, tá aí, a água estava toda prontinha, então aí é o que a gente falou lá em cima, olha, o hidrogênio tem apenas um elétron, ele quer ganhar mais um para se parecer com hélio, e o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, e ele quer ganhar mais 2 para parecer com argônio, para ficar com 8, então aí 2 hidrogênios compartilham 2 elétrons, um elétron cada um, com o átomo de oxigênio. O oxigênio, então, está compartilhando 2 elétrons também, um com cada hidrogênio que se aproximou. A amônia é uma substância formada por um átomo de nitrogênio e 3 átomos aqui de hidrogênio.
A amônia, ela pertence à família 5A, a família do nitrogênio, e então ele tem 5 elétrons na camada de valência, precisando de mais 3. Como cada hidrogênio tem 1 e precisa de mais 1, então aí ele compartilha o dele com o hidrogênio 3 vezes, porque o hidrogênio precisa de 3. Então, formando aí essa molécula de amônia, esse é um gás amônia. Né, mostrando na fórmula estrutural que, lembrando que a fórmula estrutural substitui cada par de elétrons compartilhado, ela substitui pelo tracinho. Então, são só ligações simples, né? Então, é um átomo de nitrogênio, que nem a gente falou, 3 de hidrogênio e 3 ligações de que tipo? Do tipo simples, ok? Aí vinha o nitrogênio. O gás nitrogênio é formado por 2 átomos de nitrogênio. Então, lembre-se, o nitrogênio tem 5, certo? E ele precisa de mais 3 para completar 8, correto? Então, cada nitrogênio vai compartilhar 3 elétrons. Porque aí, quando você conta, você vai contar 8 para cada um. Quer ver? Olha, conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que era dele mesmo, desse aqui. Então, 5. E aí, como ele está compartilhando, está pegando emprestado do outro, então 5, 6, 7 e 8. Então, para esse, está correto, a regra do octeto completou. E vamos contar agora para esse aqui, ó. Nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência, precisando mais 3, então ele compartilha aí com seu irmão gêmeo 3. Então, ficando 5, 6, 7, 8. As eletrosferas, né, como vocês viram ou vão ver, não sei se vocês já assistiram o vídeo que tem o rapaz mostrando as eletrosferas se aproximando, elas ficam próximas, então aí os elétrons ficam uma hora na eletrosfera de uma hora na outra, então eles compartilham, então dando 8 para cada um, tá bom? Bom, aí o que acontece? Como são 3 ligações com os mesmos átomos, olha, então são quantos parzinhos? Nós fizemos 3 parzinhos, né, de elétrons. Então, são 3 tracinhos, chamada ligação tripla. Então, são 2 átomos de nitrogênio, sendo que eles formaram uma ligação tripla entre eles, ok? Bom, o gás metano, né? Então, CH4. O carbono tem 4 elétrons, querendo ganhar mais 4. Então, nesse caso, o hidrogênio tem 1, quer ganhar mais 1, então, nesse caso, eles não vão tirar um do outro, eles vão compartilhar, fazer covalente, igual os outros. Então, mostrando, cada um hidrogênio compartilha 1 elétron, e aí contando 2 para cada hidrogênio, e o carbono vai ficar com um total de 8. Então, tá aí, né, os pares eletrônicos de elétrons, né, os pares eletrônicos, eles foram substituídos aqui na fórmula estrutural pelo tracinho, aqui mostrando que é um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, e no total, entre eles, ocorreram, o carbono fez 4 ligações simples com cada um desses hidrogênios aqui, uma ligação, 4 no total. Agora, a substância formaldeído, então CH2O, então tá aqui, é um ácido orgânico, né, formaldeído é um ácido orgânico, mas ele colocou como exemplo, são ligações covalentes, porque todos eles vão compartilhar os seus elétrons, né, e aí ocorre uma compartilhação composta, vamos dizer assim, né, porque o carbono tanto está compartilhando com 2 dos seus elétrons com o hidrogênio, então para o carbono tanto conta os 2 dele e os 2 do hidrogênio, e fazendo cada um ligação simples, tá vendo? E o carbono também, os outros 2 elétrons dele, ele compartilha os 2 com um único átomo de oxigênio. Porque lembrando, o carbono tem 4 e vai precisar que alguém compartilhe com ele 4. O hidrogênio tem 1 e vai precisar que alguém compartilhe com ele mais 1. E o oxigênio, ele tem 6 e quer que alguém compartilhe mais 2. Sempre
tirando o hidrogênio, os outros são sempre para completar 8 elétrons. Então, quando eles compartilham, ó, eu vou explicar de novo como é que se conta. Então, por hidrogênio, eu conto para 2. Então, este átomo tem 2, ó, um dele e um que ele está pegando emprestado do carbono. Este átomo tem um dele e um que está pegando do carbono. Então, ele completou a teoria do octeto, que nem lembrando que eu expliquei. A teoria do octeto do hidrogênio é completar 2, igual o gás hélio. O carbono, ele tem 4, que são dele mesmo, olha, 1, 2, 3, 4, e precisa de mais 4. Então, ele compartilha 2 com cada um aqui dos átomos de hidrogênio. Então, ele já está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, e ainda precisa de mais 2. Então, ele compartilha 2 aqui com o átomo do oxigênio. Então, para o carbono, aí a gente conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele completou a regra do octeto. E o oxigênio, ele é um calcogênio, família dos calcogênios, tem 6 elétrons, né? Dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são dele. Então, ele precisa que alguém compartilhe com ele mais 2. E conforme ele compartilha com o carbono, então a gente acaba contando esses 2 também para ele, ok? Em termos de estrutura, com os hidrogênios são ligações simples. E o carbono fez com o oxigênio uma ligação dupla. Ah, tia Gi, mas aqui eu não podia falar que são duas simples? Não. Quando é feito entre os mesmos átomos, veja, aqui foi uma só. Que nem aqui também, olha. Aqui. Agora olha aqui. Aqui é uma ligação tripla. Porque foi feito entre os mesmos átomos, entenderam? E então aqui é uma ligação dupla. Então esse carbono fez 2 ligações simples com cada um dos hidrogênios e uma ligação dupla com o oxigênio, ok? Bom, depois eu coloquei aqui um lembrete para vocês, sobre... deixa eu ver o que eu coloquei aqui... energia, sobre energia. O que acontece? Um átomo... quando ele está sozinho, ele tem um grau de energia lá. Os elétrons estão numa determinada vibração, ok? Agora, quando um átomo faz a ligação covalente, quando ele compartilha o seu elétron com o outro átomo, ele se torna mais estável, porque ele está imitando a configuração do gás nobre, né? Assim que a gente viu? Bom, então, em termos de energia... Um átomo, quando ele compartilha, quando ele está fazendo uma ligação covalente com outro átomo, a gente diz que o grau de energia dele diminui, né? Então, eu coloquei aqui, ó, como exemplo, né? Após a formação das ligações eu peguei a água, entre o hidrogênio e o oxigênio, para formar a molécula de água, por exemplo, a energia do sistema diminui, ele fica mais calmo, entendeu, gente? Compartilhou... tal, foi lá, piscou, namorou, ficou calminho. Então, demonstrando que a molécula de água é mais estável, a molécula, ou seja, H2O, os átomos nela se tornam mais estáveis do que em si os átomos separados do hidrogênio e do oxigênio. Assim, pode-se compreender que na natureza, os átomos dos elementos químicos, em sua maioria, não são encontrados isoladamente. Eles sempre procuram fazer uma ligação química, tá bom? Por quê? Vai ficar uma coisa mais estável. Então, é isso que eles procuram, não é assim? Vamos assim, a gente quando procura uma estabilidade na vida, vamos supor, um lado pessoal, um namorado, a gente quer o quê? Ficar mais tranquilo, não é assim? Então, é tudo natureza, gente. Tá tudo interligado. Bom... Então, assim pode-se compreender que na natureza os átomos dos elementos químicos, em sua maioria, não são encontrados isoladamente, mas ligados uns aos outros, originando as substâncias químicas. Dessa maneira, ao adquirirem uma situação energética mais favorável, ou seja, a energia deles vai estar diminuída, né? Ficam mais estáveis. Com exceção de quem? Dos gases nobres, né? Pelo fato que eles apresentam uma situação energética já favorável, que garante aquela estabilidade, né? Lembrando, os gases nobres, eles
tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2, mas também fica estável, é estável também. Então, seus átomos preferem ficar isolados, porque eles já estão, né, tudo bonitinho lá. Nesse momento, lembrando aqui que eu quero, né, aproveitar para vocês lembrar da regra do octeto, que é o que cada elemento químico vai buscar, né? Vai tentar se comparar à estabilidade energética dos gases nobres. Então, por isso que, por exemplo, eu falo assim, o hidrogênio, ele busca ganhar mais um elétron para ficar com 2 na sua camada de valência, aonde ele se torna estável, porque ele vai ficar igual ao gás hélio, que com 2 elétrons está estável, ok? Também eu falei de quem? Do oxigênio, que vai querer ficar igual ao argônio, que tem 8 elétrons. E assim todos os elementos químicos, todos os átomos buscam essa estabilidade. Bom, continuando então, aqui no exercício 3, aí eu pedia que vocês fizessem o exercício 3 e o exercício 4 da página 17. Então, era para que vocês pesquisassem, então, através da leitura, né, buscassem a fórmula molecular dessas substâncias. Então, foi gás hidrogênio, gás oxigênio e o gás nitrogênio, que até estava lá no Organizando as Ideias. Então, tá aqui, ó, o gás hidrogênio são 2 átomos de hidrogênio, cada um deles com um elétron, então eles compartilham, fazendo uma ligação simples. Então, tá aí. Então, e o gás oxigênio, que são 2 átomos do gás oxigênio, cada um deles vão compartilhar 2 elétrons, então eles vão formar 2 pares, entre eles, então, fazendo uma ligação dupla entre eles. E o gás nitrogênio, que são 2 átomos de nitrogênio, fazendo uma ligação tripla entre eles, porque eles têm 5 e vão compartilhar mais 3 para cada um ficar com 8, ok? Então, fazendo aí uma ligação tripla entre eles, tá? Aqui o meu desenho sai meio esquisitinho, mas aqui são 3 tracinhos, tá, galera? Tá meio esquisito, parecendo que é um mais fino e um mais grosso, não. São 3 tracinhos que tem aqui. E o exercício número 4 era observar essas substâncias mostradas em modelo de esfera e completar, né? O número de átomos em cada uma delas, o número... Então, vamos devagar aqui. Número de átomos, aqui, ó, são 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Na próxima também são 3 átomos. Eita, responde. Tá vivo o meu cursor, gente. São 3 átomos aqui também na segunda. 2 átomos de oxigênio e eu sei que é um de carbono, porque eu sei que isso é um gás carbônico. E aqui, na terceira, são 2 átomos, pode ser 2 átomos de hidrogênio. Não, são 2 átomos de oxigênio, né? Seguindo a sequência aqui, ele fala, né, ó, molécula de água, o primeiro, gás carbônico o segundo e o oxigênio o terceiro, certo? Então, seguindo aqui, ó, em relação a essas representações, então tá aí 3, 3 e 2 átomos, depois vinha a quantidade de elementos químicos. Na primeira foi 2 tipos, foi o oxigênio e hidrogênio, na segunda foram 2 tipos também, e na terceira apenas um tipo, que é o oxigênio. Então, então ficou 2 elementos e 1 elemento. O tipo de substância, se é simples ou composta. Então, relembrando, para ser simples, só pode ser formada com um único tipo de elemento químico. Então, o único que é simples aqui é esse gás oxigênio aqui. E para ser composta com mais de um elemento químico. Então, as outras duas são compostas, tá bom? Então, ficou aí, na letra C, respectivamente, a substância 1 composta, a substância 2 composta e a substância 3 simples. E já na letra D, o tipo de ligação, se foi covalente, iônica, metálica, como até agora eu só tinha falado sobre ligação covalente com vocês, e como vocês viram aqui, as 3 moléculas é do tipo ligação covalente. E a letra E, o número e o tipo, né, de ligação. Então aqui, olha,
são na molécula 1, que é da água, são duas ligações simples. Na molécula 2, que é o gás carbônico, são duas ligações duplas. E na molécula do gás oxigênio, é uma ligação dupla. Tá bem? Dito isto, né? Os exercícios que eram para hoje, eu tinha pedido esses, né? Que vocês fizessem esses e que vocês também fizessem a pesquisa da nanotecnologia, que é uma ciência que eu coloquei alguns vídeos para que vocês assistissem. Vocês vão ver que é uma ciência que vai revolucionar, né? Vai revolucionar, já está revolucionando, né? Hoje em dia já está revolucionando e ainda tem muita coisa ainda para ser descoberta, tá bom? Então, a gente fica por aqui e até a nossa aula que vem, tá bom? Hoje não tem dever para semana que vem, olha que delícia. Hoje sim, por favor, vocês só me devolvam a aula lá no Classroom, postando, ok, assisti a todos os vídeos, ok, fiz a correção, tia Gi, por favor, porque para eu poder acompanhar, né? É que vocês estão aí atentos, acompanhando tudo, tá bom? Então fica aí essa informação, né? Porque infelizmente muitas pessoas não fizeram o dever que tinham que ter feito até ontem e fica assim, tá bom? Então, para a semana que vem não tem dever, exercício, vai ser a aula, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço, gratidão por vocês estarem aí junto comigo. A gente tá junto e firme, passando aí essa fase nossa aí, que se Deus quiser vai passar rápido, tá? Ó, pra vocês. Um grande abraço.